Paraíba, são 137 mil pessoas com depressão. E o que é depressão? Depressão são problemas armazenados, coisas do passado, que as pessoas vão guardando, e acaba fazendo mal. E isso tudo começa com ansiedade. A gente vive uma ansiedade terrível. A incerteza do nosso Brasil na política, na economia, faz com que nós fiquemos preocupados. E a gente se prepara para tantas coisas, a gente se prepara para ter uma internet mais rápida, para poder se conectar. A gente quer ter um computador de, 2 terabytes de armazenamento, para a gente poder armazenar mais coisas, mais conhecimentos. E a cada dia que passa eu percebo que nós vamos ficando mais distantes das pessoas. A gente vai juntando tantas coisas. Amém, irmão? Obrigado. E nós acabamos ficando distante das pessoas, que é uma coisa bem mais importante, a gente estar junto das pessoas. Eu estava pensando, quer ver uma coisa que acontece sempre na vida da gente? E a forma que a gente trata as pessoas. Muitos de nós passamos um bom tempo da nossa vida. Eu não pareço ser pastor, não tenho um perfil de pastor, mas sou. Eu não pareço ser um pastor da Assembleia de Deus, mas sou. Né? Mas sou. Então eu vejo as pessoas, eu fui para um culto, e não está errado, está certo, mas a pessoa estava cantando no meio da rua, que não escarneça de Deus, porque Deus vai pegar você, vai acabar com sua vida, vai jogar para o inferno e tal. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa canta uma música assim, fazendo medo às pessoas? Aí, no Antigo Testamento, várias passagens falam sobre o temor de Deus. Por exemplo, um versículo que está na Bíblia: o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não é? Os irmãos conhecem. Só que eu creio que a maioria dos irmãos sabem, quando a Bíblia fala do temor de Deus, não é a gente viver apavorado com medo de Deus. Quando a Bíblia diz o temor de Deus, é o amor a Deus. É o amor que a gente sente por Deus. Esse amor é o princípio, é o início de toda a sabedoria. Não é Deus? Que graça teria de Deus criar a mim e a você e a gente viver apavorado com medo de Deus? Que no primeiro deslize, no primeiro erro meu e seu, Deus acaba com a minha e a sua vida. Ou então se torna o nosso inimigo. Que Deus é esse? Quando a Bíblia diz que Deus é amor. Aí alguém pode dizer, sim, mas também Deus é fogo consumidor. É, para o pecado. Para o pecado. Não para o pecador. Amém? Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador. E Deus sabe da vida do pecador, o que é que ele vai fazer, qual é o final dele, qual é a decisão que ele vai tomar. E mesmo assim, ele sabendo que muitos não vão querer saber dele, ele não desiste de mim e de você. Os irmãos estão entendendo, irmão? Você me perdoe que eu não sou muito bom na palavra, viu? Eu sou formado, mas a minha formação é em datilografia, que os nossos jovens nem sabem o que é, tá bom? As máquinas de escrever que tinha antigamente, os jovens não conhecem. Então, o temor, que é o amor a Deus, é o princípio de toda sabedoria. Então, baseado nessa sabedoria que a gente tem no Senhor, por causa do amor que nós temos a Ele, a gente precisa dirigir a nossa vida. Problemas nós temos, problemas de saúde, problemas de relacionamento, né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu e Mira, minha esposa, estamos juntos há 42 anos. 42 anos que Mira tem paciência comigo e eu com ela. Eu não sou metade nem Mira metade. Eu sou uma pessoa completa e Mira também. Agora, nas minhas falhas, Mira me completa. Nas falhas dela eu completo. Eu já falei aqui para vocês várias vezes. Mira deixa as portas abertas, luz acesa, torneira aberta, porta de geladeira aberta. Ela não é doente, ela é desligada. Ela, né, pega a porta da geladeira, empurra e vai embora. A porta vai e não fecha. Aí eu passo, está aberto. Ela não gosta de lavar louça, eu lavo. As minhas roupas eu que passo. Né? E assim, quer dizer, eu fiquei 2 anos, os primeiros 2 anos de casado com Mira. Para me adaptar, isso aí foi difícil. Né? Foi 2 anos de briga. Depois eu tinha que fazer alguma coisa, tomar uma decisão. A minha primeira decisão era arrancar as portas dos armários.
porque ela não deixava mais aberta. Né? Arrancar as portas do guarda-roupa, de armário de cozinha, está resolvido, tudinho. Ou então botar cadeado em tudo, para nunca mais abrir. Ou então eu me separava de Mira. Mas você já pensou? Eu perdi a minha Mira, minha amiga de infância, por causa de porta de armário? Não, eu me readaptei para poder conviver com Mira. Faz 40 anos que eu venho fechando as portas dos armários. Eu costumo dizer que eu quero abordar o lado da família também, por causa das famílias que estão aqui nesta noite e por causa da família da irmã Neuza e irmão João, né, irmã Neuza que está aniversariando hoje. A gente quer falar sobre família. Mira me faz 3 coisas. Sabe qual é a primeira coisa que minha Mira me faz, irmã Neuza? Ela me faz muita raiva. Quanto mais tempo eu estou em casa, mais raiva ela me faz. Se eu ficar o dia todo em casa, é o dia todinho fazendo raiva. Ela é muito inteligente, é uma ótima esposa, uma ótima mãe, vó, uma ótima amiga para mim. Mas se eu ficar o dia todo em casa, é o dia todinho me fazendo raiva. Faz raiva. Deixa as coisas abertas e olha que eu fecho, mas não reclamo. Só que eu não reclamo, mas eu fico explodindo por dentro. A minha vontade era fazer igual o seu Madruga do Chaves. Pegar aquele chapéuzinho, jogar no chão e pular em cima. Né? Então Mira me faz muita raiva. A segunda coisa que Mira me faz é muita falta. É incrível, né? Como é que pode me fazer tanta raiva e quando ela não está por perto eu sinto falta dela? Mira viajou para o Rio para ficar com a nossa filha. Eu deixei Mira no aeroporto, eu não fui, eu tinha os compromissos, Mira foi sozinha. Eu voltei, lavei a louça, guardei tudinho, saí catando aquela xuxinha que ela usa no cabelo, aqueles prendedorzinhos, né? Saí catando tudinho, guardei tudo dentro dos potinhos, porque aquilo fica na mesa da cozinha, na sala, em todo canto eu encontro aquilo ali. Parece que Mira tem 1000 cabeças. Eu não vi tanto prendedor de cabelo na minha vida. E tem uns que ela faz assim, ó, ela chega para mim, estou com meu prendedor assim, eu disse, Mira, eu coloquei lá no seu armário. Ela, aquele ali tem 10 anos, tem uns que é amigo íntimo dela. Aquele tem quase 10 anos que eu tenho. Aí eu catei as coisas todinho, arrumei a casa, lavei a louça, arrumei tudinho. Aí fui dormir. No dia seguinte acordei, fui para um compromisso, voltei, cheguei em casa, me assustei. A casa toda organizada. Aí no dia seguinte saí para outro compromisso. Voltei, a casa toda arrumada. Olha, eu aguentei 4 dias. Eu liguei para Mira, em nome de Jesus, vem embora. Venha bagunçar a casa, porque está tudo arrumado. Eu não estou suportando a casa arrumada. Venha. Aí você pode perguntar, o que é que Mira faz? Ela faz tudo. Tudo. Eu só faço essas pouquinhas coisas. Lavar a louça, arrumar a casa, passar minha camisa. Eu não faço muita coisa. O remédio, se eu não, ela está tomando os remédios dela. Eu que tenho que marcar o horário do remédio, senão ela não toma. Se eu estiver viajando, eu ligo. E pode crer, Mira não é doente, assim, de esquecer das coisas. Mas é displicente. Ela é muito displicente. Então, Mira, primeiro me faz... Eu sou chato, eu sou ranzinza, resmungão. E nem eu me suporto. Tem dia que eu me olho no espelho e eu já tenho raiva de mim mesmo. Eu olho para mim e digo, velho, tu não está com nada, tu é chato demais. Eu não sei como é que Mira te atura. Já tem dia que eu acordo assim para cima, né? Eu olho para o espelho e digo, ei, Tony, você é o cara, viu? O cara mais chato da área. Mas eu preciso a cada dia, eu tenho me esforçado para fazer a minha Mira feliz. Porque se a gente deixar as preocupações, os problemas tomar conta da gente, pode acontecer o que aconteceu aqui. Eu marquei um texto aqui. A palavra de Deus está diferente, né? Geralmente eu começo louvando o Senhor. Eu vou botar os óculos só para ver se fica melhor, mas eu não preciso não. Esses óculos vivem sempre em cima do armário. O armário é quem precisa dele.
texto, eu não vou pedir para você abrir sua Bíblia e acompanhar, eu li o texto, decorei ele, está em João capítulo 19, do versículo, João capítulo 20, a partir do versículo 19 ao versículo 29, são 10 versículos, eu li, eu quero comentar com você, se você quiser acompanhar. A gente está falando sobre luta, sobre dificuldade, sobre a depressão que tem tomado conta das pessoas. E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. A primeira pessoa na Bíblia que a gente conhece a ter problema de depressão foi o profeta Elias. Elias venceu os profetas de Baal e ele orou, Deus mandou fogo do céu. Ele mesmo pegou a espada dele e matou os profetas de Baal. E quando ele estava matando os profetas de Baal, né, ele recebeu um recado da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Jezabel mandou dizer que ia acabar com a vida do profeta Elias. Agora olha só, ele tinha acabado de orar. Deus tinha mandado fogo do céu. Ele orou, Deus mandou fogo do céu. Deus estava com ele. E Jezabel manda um recado dizendo que do mesmo jeito que ele acabou com os profetas dela, que serviam a Baal, ela ia acabar com ele. Irmãos, qual era a atitude de Elias? Era dizer, mandar pelo menos um recado para Jezabel. Diga a ela que vem aqui, que eu vou orar, e Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir ela. Ou então, quer saber de uma coisa? Deus é comigo. Eu vou lá no palácio, eu quero ver se ela tem coragem de sair para me enfrentar. E não foi isso que Elias fez. Elias pegou o caminho do deserto. Olha, ele tinha acabado de vencer uma batalha. Deus era com ele. Eu aproveito para dizer, irmãos, vigie. Na hora que você vencer uma batalha, na hora que Deus lhe der uma vitória, é nesse momento que a gente fica mais propenso a um contra-ataque do inimigo. Por quê? Quando eu e você estamos na luta, na prova, precisando de algo da parte de Deus, a gente passa o tempo que a gente estiver acordado. Eu não vou dizer 24 horas, porque tem um tempo que a gente vai dormir. Mas a gente passa o tempo que a gente está acordado, é ligado com Deus. É ou não é? A gente está lá no trabalho, está trabalhando e daqui a pouco está uma paradinha assim. Senhor, me socorre. Senhor, me ajude. O que será de mim, Senhor? No colégio, as crianças aí, está lá no colégio, na faculdade, aí dá aquela parada, suspira e eita, aquele problema, Senhor, me socorre. É o tempo todo a gente buscando o Senhor. Quando a vitória chega, a gente relaxa. Não é errado a gente comemorar, se alegrar com a família, mas a gente relaxa, a gente ora menos, a gente sai de todo jeito, a gente não medita mais na palavra de Deus. E é nesse momento que o inimigo ele vê e ele contra-ataca a gente, querendo derrubar, querendo tirar a alegria daquilo que Deus nos concedeu. Aconteceu isso com Elias. Entrou numa depressão terrível. Você sabe o resto da história. Ele se escondeu, né? Primeiro Deus mandou o anjo alimentou ele com pão. Com aquele pão ele caminhou 40 dias e 40 noites. Depois veio uma recaída novamente. Ele se escondeu numa caverna. Lá ficou resmungando, dizendo que todo mundo tinha morrido, só ele tinha escapado, que era bom que Deus matasse ele. E ainda bem que Deus não atendeu a oração de Elias. Ainda bem que Deus não atende certas orações minhas e suas. Que ele pediu para morrer. O Senhor me mata. Ele nem morreu sequer. Ele subiu vivo para o céu. E ele estava reclamando de solidão. Deus não mandou muita gente para ficar com Elias. Deus mandou só uma pessoa. Deus mandou Eliseu. Mas Eliseu foi suficiente. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Eliseu foi suficiente. Porque quantas vezes Elias disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui que eu vou ir ramar e depois a gente se encontra. E Eliseu dizia: vive a tua alma, vive o Senhor teu Deus, que eu não te deixarei. Estava reclamando de solidão? Tome Eliseu no cangote. E no Novo Testamento, o que teve um princípio de depressão foi Tomé. Jesus havia dito que iria morrer, mas no terceiro dia, valeu João. João é uma benção. E Jesus prometeu, preparou tudinho, ele iria ressuscitar.
E os discípulos sabiam disso, mas esqueceram. Jesus foi morto, no terceiro dia ressuscitou. Os discípulos ficaram com medo, se esconderam no cenáculo. E lá no texto, a palavra de Deus, desse que eu falei de João, no capítulo 20, diz que Tomé não estava. Onde Tomé estava? Em casa, depressivo. Por quê? Porque ele tinha, me perdoe a expressão, apostado a vida dele no ministério do Senhor Jesus. Ele não pensou, não acreditou que acabaria daquela forma. Jesus morreu e Tomé desapareceu. Os discípulos permaneceram reunidos, menos Judas, que havia se matado, e Tomé, que desapareceu. Mas o bom é que o Senhor não desiste de mim e de você. Amém? Eu vou continuar, mas antes eu quero cantar um hino que você conhece.
Glórias a Deus. Então, queridos, Tomé desapareceu, depressivo, mas o Senhor, que não desiste dos seus, ele apareceu um dia no cenáculo, nesse texto que eu citei de João, no capítulo 20. Estavam todos os discípulos reunidos, disse que as portas estavam fechadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus, que haviam matado Jesus, e tudo de porta fechada, eles trancaram, e de repente, o Senhor Jesus entra dentro do cenáculo. Ele chega, os discípulos se surpreendem, e Jesus diz para eles: paz seja convosco. Primeiro. Aí depois, Jesus diz novamente: paz seja convosco. Aí mostra as mãos, furadas pelos cravos. Mostra o lado dele rasgado, onde o guarda rasgou ele com a lança. Depois, o Senhor Jesus sopra sobre eles, diz o texto, que ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Depois ele falou a respeito de perdão. Ele disse: olha, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados serão retidos. Aí o texto termina dizendo assim, no meio dele: e Tomé não estava com eles. Passando alguns dias, a Bíblia não diz quantos dias foram, você pode olhar no texto, se você está acompanhando. Diz que passados alguns dias, Tomé apareceu. O legal é que ninguém ficou questionando o porquê de Tomé não estar junto com os discípulos. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmão? Amém. Diga para o seu irmão do seu lado: não durma não, que Tony está já terminando. Amém? Durma não. Eu estou falando isso porque eu não sei o que. Mira fica o tempo todo falando coisas em casa comigo, e eu sim, e eu me interesso pelas conversas dela, né? E Mira, tá, às vezes umas conversas que não me agradam, mas eu vou junto da conversa de Mira. E eu não sei porquê, mas toda vez que eu começo a falar, a Mira dorme. Aí eu estou com medo que os irmãos durmam também. Eu começo a conversar com Mira, e Mira, sim, aí eu começo a contar os casos das viagens, as coisas, né? Aí, quando eu olho, Mira está dormindo. Toda vez que eu converso, eu digo: mas Mira, será? Eu acho que eu vou, quando as pessoas tiverem problema de não conseguir dormir, eu vou conversar para ver se o povo dorme, né? A minha neta, a Alice, está com 1 ano e 8 meses, eu começo a falar com ela e tal, neném para lá, neném para cá, a Alice adormece. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Teve um dia que eu fui botar ela para dormir cantando Se Esta Rua Fosse Minha, a Alice ficou acordada e eu adormeci com a música. Tomé não estava. E quando Tomé aparece, ninguém questiona por que Tomé não veio, por que ele desapareceu. Os discípulos se limitam a contar a novidade. Diz: Tomé, o Senhor apareceu a nós. Aí Tomé diz: que é isso? Conversa? Está morto, sepultado. Disse: não, ele apareceu, ele ressuscitou e apareceu a nós. Tomé disse: não, eu não acredito. Eu só acredito que ele ressuscitou se ele aparecer na minha frente e eu, com as minhas mãos, tocar nas feridas da mão dele. Se eu pegar a minha mão e colocar do lado dele, aonde o guarda rasgou ele com a lança, eu acredito. Fora isso, eu fico com pena de Tomé, porque por causa disso, o pobrezinho de Tomé ficou sendo o rei da incredulidade. Quem é da minha idade aqui, tem poucos, eu acho, mas quem é da minha idade lembra quando surgiu o primeiro sabão em pó, foi o Omo. Lembra, irmão? Não é? Qual era o teste? Lembra o teste da propaganda na televisão preto e branco? Era o teste de São Tomé, veio para crer. As donas de casa lavavam sabão, a roupa com sabão em barra e lavavam com sabão em pó e colocavam os dois no varal. Era o teste de São Tomé. Por quê? Porque o pobrezinho de Tomé não acreditou quando disseram que Jesus tinha ressuscitado. E depois os irmãos, com os anos, fizeram até, né? Os irmãos, pelo menos os meus amados lá da Assembleia mais pentecostais, fizeram um corinho que diz assim: quando Jesus começa a operar, Tomé aqui dentro, não pode ficar. Expulsado Tomé até do culto. E Tomé não era incrédulo. Ele não era incrédulo. Se você for ver a passagem de Lázaro na Bíblia, quando Lázaro adoeceu e morreu,
você for olhar lá em João capítulo 12, você vai ver que os discípulos, quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, Jesus disse: vamos voltar para Betânia. Aí os discípulos, imagina os discípulos mais à frente, e Jesus parado querendo voltar para Betânia. Aí os discípulos disseram: Senhor, vamos continuar a viagem, deixa Lázaro para lá. A gente estava lá em Betânia, você não se lembra não? Que os judeus estavam querendo te matar a pedradas, e Tomé no meio. Ó, Jesus querendo voltar, os discípulos querendo ir embora, e Tomé, está mesmo assim no texto, diz: e Tomé, chamado Dídimo, disse: vamos nós com ele para morrer também? Então ele não era incrédulo, ele apenas não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Fé para a pessoa querer morrer, sabendo que o outro ia ser apedrejado. Então, Tomé agora disse: eu só acredito se eu ver ele na minha frente. E Tomé ficou no cenáculo. Aí agora o texto diz quantos dias passaram. Diz: e passado 8 dias que Tomé apareceu. Estava todo mundo reunido no cenáculo, e o Senhor Jesus chegou novamente. Está aí no texto. O Senhor Jesus chega, quem estiver acompanhando há de concordar comigo. Jesus chega e diz: Pai seja convosco. Só. Na primeira vez ele disse: Pai seja convosco. Mostrou as feridas. Disse de novo: Pai seja convosco. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois falou sobre perdão. Agora Jesus chega e diz: Pai seja convosco. E diz: Tomé, vem cá. Se coloque no lugar de Tomé. Imagine, João, vem cá, João. João do pão, lá atrás. Hein, João? Imagina. Já pensaram: não, João, não é para você vir não, pode ficar aí. Eu estou mandando você se colocar no lugar de Tomé. Já pensaram, João? Jesus chegar e vocês não acreditavam, e Jesus volta, aparece e diz: vem cá. Vem, Léo. Ei, Luz Cleide, vem cá. Sandra boa. Irmão, se ele dissesse comigo: Tony, vem cá. Senhor, me chame de João. Me chame, o senhor está me vendo, não é possível. Não quero conversar com o senhor agora, não. Não é não, irmão? Logo eu. Por quê? Vem cá, Tomé. Olha aqui sua mão. Olha aqui as feridas. Olha aqui onde guarda minhas mãos. Tomé respondeu, falou duas coisas para Jesus, que ninguém na Bíblia falou. Porque Nicodemos chamou Jesus de Rabi. O jovem rico chamou Jesus de bom mestre. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher cananeia chamou ele de Jesus, filho de Davi. Aí Tomé foi o único que disse, quando tocou as feridas: Senhor meu e Deus meu. Amém, irmãos? Amém. Ele deu uma volta maior, mas chegou mais próximo, chegou mais perto, chegou para ficar. Então, essa depressão, podemos dizer, ou pré-depressão de Tomé, por causa da morte de Jesus, ele encontrou a solução. Aonde? Ele voltou onde os discípulos estavam. A gente precisa se policiar e não deixar que problemas, seja na vida conjugal, na vida profissional. A palavra de Deus é clara. Salomão disse, olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes: todas as coisas acontecem a todo mundo do mesmo jeito, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao que paga os seus votos como ao que não paga os seus votos. Ele estava falando dos gentios e dos judeus. A gente pode trazer para os nossos dias as palavras de Salomão dizendo: todas as coisas acontecem a todo mundo do mesmo jeito, a crente, a católico, a espírita, a ateu. A diferença está como é que nós reagimos quando os problemas batem na nossa porta. Os irmãos estão entendendo, irmão? É claro, irmão, a gente não precisa se vestir numa capa de hiperespiritualidade ou de super-herói da fé, levar o meu carro e eu chego no meio da rua, o carro não tem seguro, ainda tem não sei quantas prestações para pagar. Jesus vai vir, vai levar a igreja
e o financiamento é tão longo que eu vou ficar pagando o carro. E não tem como eu chegar no meio da rua e levar no meu carro, glória a Deus. Não tem, a gente se abate. Agora, a gente não pode entregar os pontos. Não pode. A vida continua. É um ditado que meu pai falava. Foram-se os anéis, ficam os dedos. Vamos continuar. Não vamos deixar, porque tem problema. E tem problemas na minha e na sua vida que a gente não vai vencer. E aí, a gente vai parar de viver por causa disso? A vida continua. A gente se policia, a gente cuida dos que estão do nosso lado. Conforme eu falei aqui, eu preciso cuidar de mim, me policiar. Me policiar com relação a um neto que eu tenho dentro de casa, que eu criei, eu e Mira, até com 18 anos. Para não estragar. São minhas ovelhas principais. São os que estão debaixo do meu teto. Eu não posso ser uma bênção fora se eu não sou uma bênção dentro da minha casa. E eu preciso me policiar, porque o que acaba o relacionamento não são grandes coisas não, são pequenas coisas que acontecem. Alguns anos atrás um prédio lá em São Paulo caiu, ele não caiu porque a tinta não era souvenir, porque o piso não era Elizabeth, ele caiu porque o barato da obra, que era areia, pedra e cimento, não foram usados nas proporções devidas, e o prédio caiu. Os relacionamentos se acabam por pequenas coisas. Então a gente precisa se policiar nas pequenas coisas. Quer ver uma coisa que aconteceu? Está falando em memória no Evangelho de Mateus. Já que eu falei de Lázaro, Marta recebeu Jesus e seus discípulos para um jantar em casa. Aí Maria, você conhece a história? Ficou nos pés de Jesus. E Marta foi lá para a cozinha. Aí fica a pergunta: Marta estava realmente querendo fazer um jantar para Jesus ou estava querendo impressionar? A gente tem, às vezes, uma forma de querer impressionar. Alguém fez uma festa e a gente quer fazer uma melhor para mostrar. Não precisa. Não precisa querer impressionar. A atitude, todo mundo vê. Basta a sua atitude, a vontade, o desejo de fazer. Mas Marta ficou lá na cozinha, preocupada em fogo para lá, fogo para cá, gordura. Eu imagino, eu viajo nos textos. E todo mundo na sala, a maior alegria. A Bíblia não diz que tinha alegria, mas eu acredito que tinha, porque Jesus estava lá. E Jesus reunido com os discípulos, Maria nos pés de Jesus, chega Marta. Imagine, quando aqui a porta, todo mundo reunido, chega Marta. Colher de pau, quem sabe batendo na perna. Jesus, e aí? O que foi, Marta? E numa atitude como essa, fica todo mundo em silêncio, todo mundo assustado, olhando, foi o que houve? E ela disse: o senhor não se dá conta que nessa casa só quem trabalha sou eu? Mande Maria me ajudar. Mande, olha, ela chegou mandando Jesus, dando ordem a Jesus. Mande Maria me ajudar. E Jesus descobriu que o problema de Marta não era trabalho. Se fosse, por que, irmão? Não é não, né? O irmão João disse que esse negócio de trabalhar sozinho também não é com ele, não. E às vezes tem irmãos que estão fazendo um serviço pesado, como eu não posso, irmão João, digo que vocês fazem o trabalho e eu fico de longe intercedendo, orando, para ajudar. Mas Jesus percebeu que o problema de Maria não era trabalho. Jesus chegou e disse para Maria: Marta, você está ansiosa e preocupada por muitas coisas. Então o problema de Marta não era o trabalho, não era a comida que ela estava fazendo para Jesus. Jesus disse: você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Qual foi? Ficar aos pés de Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus, tente. Eu sei que cada um tem seus problemas, eu também tenho os meus. É difícil, mas se esforce. Não fique ansioso. A sua ansiedade de hoje pode virar uma depressão depois. Aí o que vai acontecer? Você não vai estar reunido com a família da igreja, com a sua família. Vai querer ficar trancado, sozinho, não quer sair, não tem mais vontade de nada e vai acabar perdendo a sua vida. Viva um dia de cada vez. Tem contas para pagar amanhã, depois da manhã. Tem um resultado de um exame que você está suspeitando de alguma coisa. Deixa o resultado do exame sair, rapaz. A conta
talvez você nem precise pagar aquela conta. É, Antônio? O novo presidente vai perdoar minhas dívidas? Não. Mas Jesus pode voltar agora, levar a igreja e você vai embora e a conta fica aí. Amém? Não é ou não é? É. Você é crente, aconteceu alguma coisa, você ficou desempregado, não pôde pagar, ou você está achando que você ficou desempregado, não pôde pagar a sua conta. Aí Jesus vai olhar assim: Ih, você está devendo, não vai para o céu não, vai. É a fé em Jesus que leva a gente para o céu. Então deixa a ansiedade de lado. Ansiedade é preocupação com coisas que ainda não aconteceram. E eu vou cantar louvar, mas deixa eu ver a hora que eu vi com o Ramos. Ainda tem umas 3 horas ainda. E sobre ansiedade, preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Pense, já aconteceu com você. A maioria das coisas que eu e você ficamos preocupados já no passado, a maioria delas nunca aconteceram. Foi ou não foi? A gente ficou preocupado à toa. A gente deu uma carga de adrenalina no coração e no corpo, de bobeira. Ficou preocupado com uma coisa, e vai, e tal, um ataque cardíaco, e não deu em nada, não aconteceu nada. Então para que ficar preocupado? E ficar preocupado vai resolver? Se resolvesse o problema, a gente ia todo mundo para sua casa para a gente ficar preocupado junto com você. Mas não vai resolver. Então o que é que a gente faz? Vamos fazer igual Maria. Vamos para os pés de Jesus. Nos encontrar com os irmãos. Botar a roupa melhor que tiver e vir para a igreja. Encher a cara com a bebida do crente. Qual é a bebida do crente, Tom? Coca-Cola. É melhor do que ficar preocupado. Jesus voltou uma segunda vez lá no Senado, somente por causa de Tomé. Só isso. Quem sabe nessa noite você, Cleide, junto com a irmã Neuza, a família, convidaram a gente, e não é por mim, mas quem sabe Jesus nos marcou esta reunião nesta noite somente por causa de você. Quem sabe nesta noite, no dia dos aniversariantes, tantas pessoas aniversariando aqui. Eu estava afinando o violão, não vi fora a irmã Neuza e a irmã Léo. Quem mais está aniversariando? Dê um sinal com sua mão. Tem alguém hoje ou na semana que passou? Tem alguém? Só das duas mesmo? Amém. Então, quem sabe Deus não preparou no aniversário da irmã Léo e da irmã Neuza, marcou este encontro, e você não vai voltar para a sua casa nesta noite de posse do seu presente lá do céu. Quem sabe? Glória a Deus. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção, quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração, meu coração. Oh não, não posso viver longe de você. Eu não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus.
me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou e é tão bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir seu amor me envolver quando estou ao pé da cruz, ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou me dizer: simplesmente eu não posso, eu não sei viver sem você, Jesus. Oh meu Jesus, oh não posso viver longe de você. Eu não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Oh meu Jesus, não posso viver longe de você. Eu não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor, motivando os meus dias. Eu preciso. Tu és parte de mim, a mais importante. Eu preciso. Nada sem ti tem valor. A alegria e a dor têm o mesmo sentido. Sem ti, o princípio e o fim, tudo é igual para mim. Sem ti eu não vivo. Completa-me como água é para o rio. Reveste-me como fazes com os lírios. Faz-me sentir alegria como os pássaros. Dá-me forças para cantar. Cuida de mim como as aves em seus
muito tempo sofria com uma enfermidade que me consumia. Ao encontrar-se com Jesus no meio de uma multidão, de grande fé se apoderou e na orla do vestido de Jesus ela tocou. Creio eu que ela sentiu uma alegria envolvente, daquela que sentimos quando Jesus toca na gente. Todo o seu corpo estremeceu, seu coração acelerou, quando ao romper a multidão cheia de satisfação, em Jesus ela tocou. Quem me tocou? Falou Jesus. Quem me tocou? Eu quero ver, pois eu senti sair de mim grande poder. Fui eu, Jesus, quem te tocou, e a enfermidade que me afligia sarou. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não sua casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes me falar. Como tu és, entregue a sua vida e seus problemas e fale com Deus, Ele vai ajudar você. O princípio e o fim de todos os teus momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, e Deus
Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, entregue a Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, o princípio e o fim de todos os teus momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu queria neste momento, eu não falei com o irmão João, porque eu cheguei antes, ele chegou depois, o esposo da irmã Deusa, com o Léo também, mas eu tenho certeza que nessa noite, com gratidão a Deus e aos aniversariantes, eu gostaria de cantar um cântico que, se o irmão João soubesse, certamente ele me pediria para cantar. Eu quero aproveitar também e dedicar este cântico à minha esposa Mira, que não está aqui, e você aproveita para dedicar a sua esposa que está do seu lado, se ela não pôde vir, está em casa, você fecha os seus olhinhos, pensa nela. E, por favor, não veja o seu cônjuge pelos defeitos dele. Todos nós temos defeitos. Veja pelas qualidades que ele tem, que ela tem. Seja mais paciente, tá? Seja mais paciente. Só assim a sua casa poderá ser um pedacinho do céu aqui na terra. Deixe os problemas de lado. Você já ouviu isso várias vezes, rola muito nas redes sociais. É melhor ter paz do que ter razão. Para que brigar por razão? Por que brigar? Discutir por coisas simples, não é? Tanto para os homens como para as mulheres. Eu sei que aqui não tem São Vicente Ferro, nem Sirigi, nem Macaparana, né? Nem foi a cidade de Vicência, que veio um grupo de Vicência. Eu sei que não tem ninguém aqui, mas tem mulheres que o homem, quando chega em casa, parece que a casa é uma casa de japonês, né? Quando ele vai entrando, tira o sapato! Cara, só parece que eu me mudei, eu estou morando em casa de japonês agora, não é? Aí tem irmãos também que são, às vezes, desligados, não é? Aqui também não tem nenhum irmão assim, irmão que deixa a toalha molhada em cima da cama, não tem, aqui não tem. Irmão que reclama, fica meses e meses comendo a comidinha que a esposa faz, no dia que ela bota um pouquinho de sal a mais, você quer me matar? Aqui não tem ninguém que reclama, não tem. Eu sei. Seja mais paciente com a sua esposa, com o seu esposo, os seus filhos, né? Seus filhos, tem coisas assim que eu vejo nos meus netos, meus filhos, que eu vejo nos filhos dos outros, eu gostaria que eles fossem, né, mais inteligentes, mais aplicados, né, que passassem em várias faculdades. Mas por outro lado, quando eu vejo
que eles não têm essa capacidade, muitas vezes, mas eu olho para o outro lado, eles poderiam estar me dando problemas muito maiores e não estão. Então vale a pena a gente ter paciência com ele. Seja paciente, valorize a pessoa que você tem. Você não está com a pessoa errada, você não está na família errada, você está na família certa. Apenas, falando isso agora para casais, eu fui criado no meio de uma família e Mira de outra. E isso muda muito. Por exemplo, às vezes acontece da menina foi criada numa casa onde a mãe dela é quem mandava. Às vezes acontece, a mulher é quem decidia tudo em casa. A tendência é aquela menina, quando casar, querer mandar no marido dela lá. E se uma na casa do menino, quem mandava era o pai, olha, vai ter problema. Vamos lá. Vai ter problema. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu costumo dizer que quando as pessoas se unem, se casam, vão viver juntos, cada um traz sua caixinha de vida. Aí quando abre, tem coisas que dá conflito. O que fazer? Vai acabar com o relacionamento? Não. Vamos tirar as coisas que batem de frente. Vamos tirar. Pronto, eu não preciso disso aqui. Mira, eu não sou doido de brigar com Mira. Aí ela trouxe uma coisinha na caixinha dela, eu trouxe uma mesma. Aí eu vou mandar ela tirar da caixa dela? Não, porque ela pode me bater. Eu vou e tiro da minha. Para quê? Para que em vez de ter razão, ter paz. Ter paz é a melhor coisa que tem. Não tem coisa pior do que a pessoa ficar enjoada, ficar chateado em casa, a pessoa sem vontade de vir para casa. Oh, meu Deus, é ruim demais, porque para mim, olha, sair de casa, seja para onde for, para fazer a obra do Senhor, não tem coisa melhor, irmão Ramos, do que sair para fazer a obra do Senhor. Está com os irmãos, rever, né? Conforme a gente vem aqui esses anos todos, em São Vicente Ferro, eu louvo a Deus e agradeço a paciência dos irmãos. Estou já terminando, não por mim, por causa de vocês, que eu só durmo 5 horas da manhã. Né? Então, a gente não tem coisa melhor do que sair de casa, não importa a distância, não importa se é uma igreja grande, rica, bonita, se é uma congregação no sítio, no interior. Um tempo desse eu vim para uma congregação em Machado, porque eu tive que atravessar um riozinho que tinha, ou foi em Machado ou foi em Serigi, tanto que o irmão me trouxe de caminhonete, porque o meu carro não passava não, e o culto foi uma bênção. Já preguei numa igreja lá no Rio, com 2.500 pessoas, também já participei de um culto que só estava eu, minha esposa, o pastor e a família dele, do mesmo jeito, com a mesma alegria, o mesmo tempo de culto, entendeu? Mas a gente deve valorizar a pessoa que nós temos ao nosso lado, valorizar tudo que nós temos. Tem coisas que eu queria ter que eu não consigo, tem problemas da minha vida que eu não vou vencer. Então vamos tocar a vida, vamos tocar, rindo até da nossa própria falta de sorte. Eu estava esse dia falando, meu Deus, né, eu em outros tempos aí, meu carro já atingiu 200 mil quilômetros, eu peguei ele com 26 mil. Em outras épocas, quando se vendia muito CD, eu estou fazendo propaganda não, mas antigamente vendia, as lojas de Recife ligavam para mim e pedia 400, 500 CD de uma vez. Pagava metade, com 15 dias pagava o restante. Então, quando meus carros atingiam 100 mil quilômetros, eu que viajo muito, principalmente de madrugada, eu trocava. Meu carro agora já vai em 200 e eu não tenho nem... Eu não vou trocar, para ficar devendo aí, não poder pagar. Jesus vinha levar a igreja e eu ficar pagando o carro? Não. Vou me segurando. Então, eu vou me segurando. Quando eu venho nas estradas que passa aqueles carrão, eu começo a rir como se o carro fosse meu. Eu fico numa felicidade, o cara passa do meu lado, quando eu vejo lá o adesivo Mercedes-Benz, Toyota, Honda, né? Aquelas coisas todas, quando passa eu glória a Deus. Aí quando vem um bichinho, um fusquinha, eu fico com a dó, eu digo, ô Jesus, porque tu não deu pelo menos um desse aqui igual o meu ao bichinho, rapaz. Me dá uma dó, dá vontade de parar e me desça aqui, meu filho, vá-se embora comigo. É contentamento com a vida, a gente viver de acordo, né? E sem esconder as coisas. Eu tinha maior vontade de ter, já estou concluindo, eu tinha maior vontade de ter um violão Godin. Aí um dia eu comentando com o irmão, aí eu fui para os Estados Unidos, rolou que eu tinha vontade de ter um violão Godin. Um Godin hoje só vende lá em São Paulo, não sei se em Recife tem, está em torno de 6, 7 mil reais. E ele não é o top, existe violões mais caros, é porque ele é bom, é um violão elétrico tipo guitarra, e é bom. E eu consegui comprar um violão Godin nos Estados Unidos. Com 2 meses que eu tinha comprado um Godin,
Aí eu estava pregando na igreja nos Estados Unidos, uma pessoa chegou e disse: pastor Tony, tudo bem? Tudo bem. Não é porque eu soube que o senhor tinha vontade de ter um violão Godin, etc. Deus mandou eu aqui para lhe dar um Godin. Eu digo: ô irmão, muito obrigado, mas eu já comprei. Era para a irmã ficar contente, não era não? Porque ela ia economizar o dinheiro dela. A irmã ficou com raiva de mim, porque eu disse que tinha comprado. E aí, eu ia ficar calado, ia ficar com 2. Não é errado, não é não, irmão? Ficar calado, ia ficar com 2 violão, ou vender um para arrumar dinheiro, alguma coisa. Não. Então, o contentamento. Às vezes vejo coisas na rua assim, no comércio, nas lojas, dá vontade de comprar. Eu não tenho dinheiro. O cartão de crédito que eu tenho é o do SUS, Sistema Único de Saúde. Tem crédito ele. Eu nunca comprei nada com ele, mas ele tem crédito. Eu me operei no Hospital Edson Ramalho, lá em João Pessoa, com ele. Eu tive um problema na vesícula e a operação era R$7.000. Eu não tinha os 7 mil. Eu fui para o hospital com o cartão do SUS e fui operado. Por quê? Porque ele tem crédito. Amém, irmão? Tem problema. Tem problema. Eles vêm aqui gordinho e meu coração, eu não me acho doente, mas tem muitos anos já que meu coração só funciona 70%. Eu tenho miocardiopatia. E aí? Eu vou ficar em casa? Eu não vou sair? Faz alguma diferença se eu morro na estrada, ou aqui dentro da igreja, ou em casa? Não faz diferença nenhuma. Vai ficar constrangedor. Pastor Tony e tal, né? Mas não faz diferença. Eu sou doente, mas eu viajo, irmão. Eu volto. Semana passada eu voltei, sabe de onde? E saí de lá, era 1h da manhã. Eu voltei, aqui foi de Custódia, pela BR-232. Dá o quê? De Custódia para João Pessoa dá uns 550 quilômetros. Não dá? Mais ou menos, dá, irmão? Pronto, aí eu fiquei. E quando terminou, eu fui tomar um cafezinho com os irmãos, conversar. Saí da cidade, era 1h da manhã. 6h da manhã eu estava chegando em casa. Tranquilo, numa boa. Não tem problema. Contas a pagar? Tem também. Não estou pendurado devendo nada a ninguém, porque eu só compro aquilo que eu posso pagar. Mas tem um problema igual aos irmãos. Tem gente que tem inveja de mim, não sei de quê. Tem, fica querendo puxar o tapete para baixo aí. Eu vou fazer o quê? Problema de hipertensão? Tem. Mas agora eu estou bem, agora eu aprendi a usar casca de banana, que é bomba para hipertensão. Engole a casca de banana, a pressão vai subir, pisa na casca, escorrega, desce. Então, irmã Léo, irmã Mira, minha amiga que está em casa, irmã Neuza, e você dedica aí a sua amada que está aí perto de você, se ela estiver perto, se estiver do seu lado, tá bom? Amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. Deus abençoe todo esse amor, que seja lindo em seu coração, porque em mim eu sei, amo você. E mira, quando a gente foi viver junto, a gente era tão pobre que o nosso armário de cozinha era 2 caixotes de tomate, um em cima do outro, um paninho em cima. Aí Mira um dia disse: mas meu filho, eu pensei que você tinha alguma coisa na casa de sua mãe. Você não tem nada. Eu disse: Mira, o tempo que a gente namorou, eu lhe avisei sempre que eu não tinha nada. Ela disse: não avisou não, eu desavisei. Ela disse: não avisou, Tony, você não avisou. Eu avisei sim. Toda vez que a gente estava namorando, eu pegava no seu rostinho e dizia: Mira, você é tudo que eu tenho. Você não se ligou, olhou só pelo lado romântico, olhando o lado romântico, mas eu disse:
Você é tudo que eu tenho. Amor verdadeiro, amor sem palavras, que bate no peito, preenche a falta. Deus abençoe todo esse amor, que seja lindo em seu coração, porque em mim eu sei, amo você. Amo você. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver a hora. Eu estou preocupado com vocês que a gente fica aqui. É cedo ainda, 8 horas agora, irmão. É 8 horas, né? Tá? Tem tempo. Tem tempo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ainda para a família e para os casais. Todo coração deseja encontrar um outro coração e se apaixonar. Sempre existe alguém à espera de outro alguém, um sonho de amor na vida que não tem, que só é feliz quem conseguir achar no mundo seu par, sua metade. Hoje eu sei porque te amo assim. Eu sinto que você nasceu pra mim. Toda vez que eu olho pra você, e vejo brilhar nos olhos teus toda a ternura desse amor, eu agradeço a Deus. O amor que eu sempre quis, o amor que eu sempre quis. Nesse momento tão marcante em minha vida, de grande emoção, eu agradeço a Deus com toda a alma pela nossa união. E estando junto a ti, tenho motivos para me alegrar. E de coração posso assim cantar. Até aqui nos ajudou o Senhor, e jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor.
unidos no amor de Deus, vamos prosseguir, caminhando lado a lado, bem juntinhos. Os problemas iremos resistir, até que a morte nos separe. Eu sei que vou te amar, enquanto aqui vivermos, vamos a Deus louvar. Até aqui nos ajudou o Senhor, e jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. Supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus, o mais perfeito de beleza infinita. É impossível descrever tamanha glória. Tudo que falo está tão longe do que vens a ser, luz inefável. Que voz é essa que penetra lá tão perto, lá no deserto inconfundível, eterno amigo, a partitura das sagradas escrituras, que faz soar em cada página sagrada. Jesus, porque ela tinha compromisso com Ele, ela tinha negócio com Ele. E você? Você só gosta dele, você simpatiza, assume um compromisso com Ele. Eu não vou dizer que seus problemas serão todos resolvidos, não. Mas uma coisa eu sei, você não vai estar sozinho mais. Conforme disse o salmista, primeiro disse, o salmista Davi, ele disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá, o Senhor me abraçará. Isaías perguntou: pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do fruto de seu ventre? Não pode. Uma mãe que amamenta não esquece do filho. O peito vaza, enche, dói, não dá para esquecer. E o amor também. Pois Isaías diz: pois ainda que essa mãe venha esquecer do seu filho, o Senhor nunca esquecerá de você. Se Deus falou ao teu coração, assuma um compromisso com o Senhor nesta noite. Curve sua cabeça. Faça de conta que, enquanto eu estou cantando o hino, é a oração que você está fazendo a Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo
dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Implora, não me deixes, Senhor. Por favor, continue sua cabeça baixa. Porventura, há em nosso meio alguém nessa noite? Os irmãos, por favor, continue de cabeça baixa. Não olhe para o lado direito, para o esquerdo, para trás. Alguém nessa noite que o Espírito Santo falou ao coração, quer assumir um compromisso com o Senhor nessa noite, fazer uma aliança com Ele, entregando a sua vida a Ele. Se tem, dê um sinal com sua mão onde você estiver. Não tenha vergonha não, nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família. Alguém no nosso meio, um senhor, uma senhora, um jovem, tenha vergonha não. Alguém, Deus falou no seu coração, alguém que está longe dos caminhos do Senhor, o mundo levou você para longe, você quer voltar nessa noite? Alguém? O Senhor diz para você, estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. E nós falamos para ti, Senhor. Mas se estou fraco, ou me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como o vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes, a minha alma chora, grita, implora, não me deixes, meu Senhor. Alguém nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor? Dê um sinal de sua mão. Alguém? Continue sua cabeça baixa. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra cantada e lida, escrita. Que o teu Espírito Santo continue como nosso amigo inseparável, companheiro, paracleto, nos ajudando, Senhor, nos direcionando em toda a nossa vida.
cada área dela. Abençoa, Senhor, as pessoas, as famílias aqui representadas nessa noite. Tu conheces as necessidades de cada um. Levanta aquele que está caído. Fortalece, Senhor, aquele que está cansado. Anima aquele que está desanimado, aquele que está sem perspectiva de vida. Sabemos que os momentos são difíceis, Senhor. Os dias são maus em todo o mundo. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor não vai deixar faltar aquilo que cada um dos teus filhos precisa para sobreviver. Continue abençoando. Repreenda o inimigo, o devorador. Não permita, Senhor, que o inimigo venha roubar do coração de cada um aquilo que o Senhor já vem plantando e plantou nessa noite no coração de cada um dos teus filhos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor ministrou nesta noite, porque eu estou voltando para a minha casa, Senhor, abençoado e fortalecido por Ti. Continua, Senhor, abençoando Teu povo, a Tua igreja, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. E nós te pedimos, Senhor, aleluia. Nós te pedimos, Pai, que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero pedir. Não estou me aproveitando não, porque o pastor Marco não está, viu? Irmão Ramos, cadê irmão Ramos? Está ali, irmão Ramos. Eu acredito que o irmão Ramos vai estar orando pela família, né, pela irmã Léo. Já orou no início, não foi? Mas Léo não estava só a irmã Neuza, não foi? Ou Léo já tinha chegado? Tinha não foi? Então eu queria, em nome da família, agradecer, viu, irmão Ramos? Você que está aqui no lugar do pastor Marcos, uma honra para mim, obrigado. Eu peço perdão se eu passei da hora, se eu passei dos limites, alguma coisa, tá bom? E para os irmãos, para a igreja, você que nos deu a honra da sua visita, da sua presença, eu espero que você tenha vindo com 2 sacolas fictícias. Uma sacola boa, uma boa e uma furada. As coisas boas que você ouviu, leve para casa, aplique na sua vida. O que eu falei que não edificou, coloque na sacola furada, que daqui para casa você perde e não vai se lembrar mais. Tá bom? Bom, neste momento passo a palavra para o irmão Ramos, e certamente ele vai convidar a família, convidar a irmã Neuza, o irmão João, a irmã Léo e a irmã Neuza que estão aniversariando. Ele vai estar orando pela família. Se você aniversariou semana passada ou está aniversariando essa semana, venha também receber esta oração. Sai do seu lugar, independente se você é dessa igreja ou está nos visitando, venha também. Amém? E estarei passando para o irmão Ramos, ele estará orando e terminando, eu acredito, o culto, fazendo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Um cheiro, obrigado, viu, irmãs, família, muito obrigado. Se a gente não se vê mais aqui, a gente se encontra no céu. Amém. Deus abençoe. Fazer uma pergunta ao pastor. Eu sei que a intenção não é essa, mas você veio, você gostou dos louvores, você pretende comprar um CD. O senhor trouxe CD, pastor? O CD está aí, pessoal. A intenção não é essa, viu? Mas aí que você sai aí com essa dúvida, não vai sair de forma alguma, porque o pastor trouxe CD. Amém, irmãos? Amém? E a irmã Neuza, né? Ela também pode vir aqui, o irmão Léo, para a gente orar. O irmão Léo. Irmã Léo, meu Deus, me perdoe. Mas temos um irmão também aqui que vem para cá. O irmão Paulinho. O Paulinho, ele também fez aniversário hoje. A gente foi na casa de recuperação em Machados. Se os irmãos quiserem ficar sentados também, a gente entende. Mas a gente vai orar pelos irmãos que estão aniversariando. Não é? Irmão Paulinho, irmã Léo e a irmã Neuza. Amém?
Vamos ficar em pé? Amém. Oremos assim. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite, porque cada dia, Senhor, que o Senhor nos concede são dias de vitória para as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo, pastor, que ministrou a tua palavra e também dos cânticos, e através dele o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa a família da irmã Neuza, ó Deus, os aniversariantes. Abençoa, ó Pai, a irmã Léo, Senhor, e a irmã Neuza. Que o Senhor conceda mais e mais, ó Pai, tempos de vida ao Senhor, e que ela continue com esse propósito de agradecer, exaltar e glorificar o teu santo nome por mais uma primavera. Temos nessa noite Paulinho também, que está conosco. Cuida, Pai, dele, guarda, Senhor, também, e que ele possa se alegrar na tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Mas nós te agradecemos por cada um que entrou em tua casa, Pai. Obrigado, porque o banquete nesta noite foi um banquete de força, de fé e de caminhar junto contigo, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar para a gente encerrar? Eu queria falar para os irmãos um pouco da ONG Amar. A ONG Amar, ela é uma ONG que ela demonstra esse amor na prática. E ela está com a cantina aí fora no templo, e também está vendendo canetas. Qual é o objetivo da... Irmãos, qual é o objetivo da ONG Amar? O objetivo da ONG Amar é ajudar as pessoas. Se você, nesta noite, quiser comprar uma caneta, você vai estar ajudando a ONG Amar a dar um passo à frente para ajudar uma pessoa que precisa. Mas que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos proporcionando momentos especiais como esse, na presença dEle. E aí, nós iremos chamar para encerrar a oração de encerramento o missionário Wellington. O missionário Wellington, ele ora encerrando o culto nessa noite. Saudando a igreja na graça e a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi realizado aqui nesta noite, Senhor. Que a cada momento possamos ter o desejo de mais e mais estar em tua casa, podemos buscar o aprendizado através de tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e que assim, ó Deus, possamos despertar em um novo amanhã, Senhor Deus, para pronunciar as verdades do teu reino que temos aprendido, não só nesse local, mas também através das meditações em nossos lares. Esta oração, Senhor Deus, que eu te faço, agradecida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o culto está encerrado. Oi. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, que Jesus te abençoe e lhe dê longa vida. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Uma boa semana para você. Cumprimento pelo menos 3 irmãos aí seu. Dê um abraço e desejo uma boa semana para eles. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus, uma semana de trabalho, mas uma semana de vitória, meu irmão. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.